Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal nesse vídeo muito especial, que é um vídeo em comemoração ao aniversário da minha autora preferida, que é a Charlotte Brontë, ela que nasceu no dia 21 de abril de 1816. Era a quarta filha do casal Patrick Brontë e Maria Branwell, e é uma escritora da literatura vitoriana super famosa. Eu sei que muitos de vocês aqui gostam muito dela. Com certeza, se você me acompanha há algum tempo, você já me ouviu falando sobre ela ou sobre as irmãs dela, a Emily e a Anne, porque eu realmente sou muito fascinada com elas. Eu tenho vários vídeos aqui no canal já sobre as Brontë de uma forma geral. Eu tenho vídeo falando sobre a vida delas, resenhas de livro delas, tenho classificando os livros delas também, enfim, tem todo tipo, falando por que eu gosto tanto delas. Já tem todo tipo de vídeo aqui sobre as irmãs Brontë, sobre a Charlotte também, mais especificamente. Vou deixar todos esses vídeos linkados aqui na descrição. Quem sabe você tira o dia para assistir bastante conteúdo sobre a Charlotte aí, em homenagem ao aniversário dela. Então já vou deixar tudo facinho aqui para vocês na descrição do vídeo, tá? E se vocês quiserem se aprofundar em uma obra da Charlotte, a obra-prima da Charlotte, que é o meu livro preferido da vida, que é aqui Jane Eyre, vou aproveitar a oportunidade para convidar vocês para conhecer a minha lojinha de imersões virtuais, que é o MSL Pocket, onde eu tenho lá a imersão em Jane Eyre, onde você pode ler esse livro junto comigo e aí você vai se aprofundar mais do que ler, você vai se aprofundar nessa obra aqui junto comigo. Então lá na imersão, se você quiser adquirir, você vai ter o acesso ao documentário sobre a vida da Charlotte Brontë, uma análise bem pormenorizada aqui da narrativa, onde a gente fala sobre aspectos técnicos, onde a gente fala sobre reflexões que a gente pode retirar dessa obra. Enfim, é uma análise bem completa mesmo, e você também tem acesso aos diários de leitura, né? As lives que a gente fez de diário de leitura na época que a gente leu esse livro aqui lá no clube, porque essa imersão ela já foi parte do Clube MSL em anos passados e agora eu disponibilizo ela separadamente para vocês lá no Pocket. O Pocket, essa lojinha virtual que eu tenho, ela tem outras imersões também, de uma outra Brontë que é a Emily. Eu tenho lá também o Morro dos Ventos Uivantes, tem outras imersões de outros autores também, então eu te convido para conhecer o Pocket, tá? E vir mergulhar aqui em Jane Eyre junto comigo. O link para o Pocket vai estar aqui na descrição do vídeo. Pois bem, então nesse vídeo especial aqui, eu vou contar para vocês, como vocês já devem ter visto aí no título, 5 curiosidades sobre a vida da Charlotte Brontë. Quando a gente vai pesquisar sobre a vida desses autores clássicos aí, a gente descobre muitas curiosidades sobre eles. A gente pensa que todos eles tiveram uma vida muito normalzinha, né? Mas não, existem muitas curiosidades sobre esses autores, e sobre as irmãs Brontë eu particularmente assim já estudei bastante sobre elas, então teria até mais de 5 para contar, mas eu separei 5 coisas assim muito pontuais da vida da Charlotte. Começando pela maior polêmica da vida da Charlotte, que é, ela foi apaixonada por um homem casado. Muita gente sabe dessa história, mas para quem não sabe, e se você já sabe, eu vou contar a história direitinho, porque eu já vi essa história sendo contada por aí de uma forma meio torta. O que aconteceu na realidade foi o seguinte: Charlotte, num determinado momento da vida, junto com as irmãs, decidiu que queria abrir uma escola. Nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, mas guarda essa informação. E aí elas precisavam aperfeiçoar ali o seu francês, principalmente. Então, elas decidiram que 2 delas iriam estudar na Bélgica, iriam estudar em Bruxelas, no internato lá onde elas iam praticar o francês delas. Foram a Charlotte e a Emily para lá, a Anne ficou em casa cuidando do pai dela. Ok. Aí Charlotte lá nesse internato conheceu o dono desse internato, que se chamava Constantin. Os donos, na verdade, eram o Constantin e a esposa dele, né? Constantin, então, era um homem casado. Só que Constantin era um homem muito sério, um homem muito inteligente, um homem muito rígido nos princípios religiosos dele, principalmente.
e tudo isso agradava muito a Charlotte, porque ela também era assim, né? E aí a Charlotte foi se encantando por aquele homem ali e ela acabou se apaixonando pelo Constantin. Só que ao contrário do que eu já vi até às vezes em introdução de livro, dando a entender que ela teve um caso com um homem casado, não, ela nunca teve um caso com o Constantin. Foi um amor que eu não diria platônico, porque pelas cartas remanescentes, assim, que a Charlotte ela deixou muitas cartas, né? A gente sabe muito da vida dela por causa das cartas que ela escrevia, principalmente para a melhor amiga dela, mas também para outras pessoas. E ela também trocava cartas com esse Constantin. Porque tem um determinado momento que ela voltou para a Inglaterra e tal, mas ela continuou trocando cartas com ele. Só que essas cartas, a maior parte delas foi destruída porque a esposa, né, do Constantin destruiu por raiva mesmo, e do lado da Charlotte as pessoas destruíram para não pegar mal para ela. E pelas cartas que a gente tem, né, pelos trechos de cartas que a gente tem aí remanescentes, dá para entender que sim, o Constantin ele sabia dessa paixonite da Charlotte e ele alimentava isso de certa forma. Isso é uma interpretação minha, de acordo com o que eu li das cartas dele, tá, gente? Mas enfim, o que aconteceu? A Charlotte, ela foi ficando tão atormentada por esse amor impossível aí, que num determinado momento ela decidiu abandonar lá o estudo dela em Bruxelas e voltar para a Inglaterra. Ela ficou bastante tempo em Bruxelas, mas num determinado momento essa paixão dela pelo Constantin ficou impossível dela conseguir lidar com aquilo ali, e aí ela decidiu voltar então para a Inglaterra, e aí aos poucos, né, os dois foram se distanciando, teve essa questão, eles trocavam cartas, aí teve a questão da esposa ter visto as cartas e não ter gostado, a gente não sabe o que tinha nessas cartas, porque ela destruiu essas cartas, né, mas a gente tem pedaços dessas cartas aí. Enfim, o fato é que a Charlotte foi sim apaixonada por um homem casado, ela não teve um caso com ele, mas foi um amor tão forte que acabou inspirando 2 dos seus livros, tanto o primeiro romance dela, que se chama O Professor, que não foi o primeiro publicado foi Jane Eyre, porque o Professor, ela escreveu antes, só que ele foi recusado, né, por todas as editoras, então o Professor foi publicado só póstumamente, mas foi o primeiro que ela escreveu. Esse livro é muito inspirado nesse amor dela pelo Constantin, e principalmente Villette, que foi o último romance publicado por ela. Esse, inclusive, as pessoas até, né, os estudiosos das Brontë costumam dizer que é quase uma autobiografia, né, uma biografia romanceada ali da vida dela mesmo, porque é muito inspirada também nesse amor pelo Constantin. A segunda curiosidade é que a Charlotte recusou 4 pedidos de casamento ao longo da vida dela. Inclusive, um desses pedidos foi do cara com quem depois ela se casou. O primeiro pedido de casamento que ela recebeu na vida foi em 1839 e foi feito pelo irmão da melhor amiga dela, a Ellen Nussey. Era o Henry Nussey. Ele pediu ela em casamento e a Charlotte recusou através de uma cartinha muito educada, mas muito direta também, onde basicamente ela falava assim que, olha, o problema não é você, o problema sou eu. Ela fala com ele assim que ele merecia, né, que na verdade a mulher certa para ele era uma mulher mais doce e ela não era tão doce assim, que os dois não dariam certo. Foi basicamente isso que ela falou ali na cartinha. Depois, a Charlotte ainda foi pedida em casamento por um rapaz chamado David Price, depois por um outro rapaz chamado Jamie Taylor, acho que era Jamie Taylor, e por fim ela foi pedida em casamento pelo Arthur Bell, que foi com quem ela se casou, mas não dessa vez. O primeiro pedido do Arthur, a Charlotte recusou. Ela até pensou em aceitar esse pedido aí. O Arthur era tipo um ajudante do pai dela, que era pároco, então ele ajudava ele ali nas coisas da igreja. E aí ela acabou se afeiçoando a ele, assim, mas a Charlotte nunca foi assim de, tirando aquela paixão lá pelo Constantin, ela não demonstra nas cartas dela aqueles arroubos de amor, assim, não. Mas ela se interessava um pouco pelo Arthur e ele acabou pedindo ela em casamento. Ela pensou em aceitar, como eu falei, mas ela foi conversar com o pai dela e nessa altura
eles já tinham perdido todo mundo ali da família, já era só ela e o pai. A Anne já tinha morrido, a Emily já tinha morrido, as outras irmãs, o irmão, a tia que tinha criado ela, a mãe dela que morreu quando ela ainda era criança. Então, assim, só tinha ela e o pai nessa altura. A vida dos Brontë é muito trágica. E aí, o Patrick, né, que era o pai dela, ele não aceitou muito bem aquela ideia dele se casar, por um certo egoísmo também de não perder a última filha, a última parente ali que restava, que estava junto com ele. Então ele não recebeu muito bem essa notícia dela talvez se casar, e aí ela achou melhor recusar o Arthur. Então ela recusa o Arthur, aí o Arthur vai embora um tempo, mas ele continua apaixonadinho por ela, então ele volta, ele insiste, aí ele pede de novo, é o 5º pedido de casamento da vida da Charlotte. E aí sim, né, o Patrick consegue aceitar melhor essa ideia, né, depois de ver que realmente o rapaz estava apaixonado e tal, e aí a Charlotte acaba se casando com o Arthur. Mas, uma curiosidade dentro da curiosidade, o Patrick, que é o pai dela, não levou a Charlotte até o altar. Ela se casou na igreja ali, que ela morava do lado, né, que o pai dela era pároco. Não foi ele que celebrou o casamento, mas quem levou a Charlotte ao altar, na verdade, foi uma outra amiga dela que se chamava Miss Wooler. O Patrick nem foi ao casamento da filha. A próxima curiosidade é bombástica, então eu sei que você vai ficar meio atordoado, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, para você não esquecer depois, tá? Sua inscrição é muito importante para mim. Se você tá chegando aqui por agora, já se inscreve aí, fica de olho em tudo que eu posto, vai me acompanhando pra gente falar de literatura de uma forma aprofundada, porque é isso que eu acredito que vai transformar a sua vida através dos livros. Se você já me acompanha há algum tempo e ainda não é inscrito, poxa vida, você sempre tá voltando aqui, então me apoia aí para que eu continue criando conteúdo aqui para você, tá joia? Então se inscreve aí e vamos aqui para curiosidade bombástica. A Charlotte não gostava das obras da Jane Austen. Pois é, gente. E eu vou até ler o que a Charlotte escreveu para não colocar palavras na boca dela. Vou ler um trecho aqui dessa biografia, que é escrita pela Elizabeth Gaskell, que era amiga da Charlotte. Então, ela é uma carta que a Charlotte escreveu. A Charlotte, em um determinado momento, ela já estava escrevendo seus livros, e aí ela leu uma crítica de um cara chamado George Henry Lewis, onde ele falava sobre... eu acho que tem até um trecho da crítica que ele fala que ela deveria seguir o conselho que emanam dos olhos brandos de Miss Austen, de finalizar mais e de ser mais moderada na narrativa. Ele faz essa crítica e a Charlotte... E aí a Charlotte escreve para esse cara dizendo o seguinte: eu não tinha analisado o Orgulho e Preconceito até ler a sua frase. Então, adquiri o livro. E o que eu encontrei? Aí olha o que Charlotte fala. Um retrato preciso e daguerreotipado de uma pessoa comum. Um jardim cuidadosamente cercado e bem cultivado, com uma bela cerca e flores delicadas. Mas não encontrei uma descrição esplendorosa e vívida de pessoas, ou um campo aberto com ar fresco, colina e céu azul, ou um belo riacho. Dificilmente eu gostaria de viver junto àquelas damas e cavalheiros em suas casas elegantes, porém confinadas. Ou seja, Charlotte achava que faltava vida nas obras da Jane Austen. Então ela criticava, assim, ela não gostava de ser comparada a ela. A quarta curiosidade é que a Charlotte sempre quis ser escritora. Ela, na verdade, foi a grande incentivadora das irmãs mesmo. Ela foi a primeira sempre a correr atrás de publicar primeiras poesias, depois os romances. Ela que, de fato, tinha esse sonho muito vivo dentro dela e que ela nunca desistiu. Só que a Charlotte, ela foi orientada, ela foi aconselhada por um cara muito famoso na sua época a desistir da ideia de ser escritora. E o argumento do cara é o que hoje, né, pensando com a nossa cabeça de hoje, é o que mais nos revolta. O cara se chamava Robert Southey e ele disse o seguinte para ela:
Ela mandou os poemas dela e das irmãs para ele ler, ele gostou, aí tem toda uma carta aqui, né? Também vou ler aqui nessa biografia, tá? E ele gostou dos poemas, disse que elas escreviam muito bem e tal. Ele gostou principalmente dos poemas da Emily, mas aí ele disse o seguinte para ela: a literatura não pode ser o principal na vida de uma mulher, e nem deve ser. Quanto mais ela se envolve com os deveres que lhe são adequados, ou seja, com o seu lar, né, a sua família, menos tempo ela terá para isso, mesmo como meio de prática e recreação. Então, mesmo se for para você escrever só como hobby, depois que você tiver a sua família, sua casa, suas obrigações como esposa ali, você não vai ter nem tempo para escrever, mesmo como hobby, imagine como um trabalho, né? Você ainda não é obrigada a performar tais deveres, porque nessa época ela morava na casa do pai, era solteira ainda, né? Mas quando for, terá menos interesse em tornar-se uma celebridade. Então ele deu esse conselho aí para ela. A Charlotte ficou meio desanimada durante um tempo, mas logo ela retomou o ânimo de publicar alguma coisa, e aí ela acabou publicando tempos depois um livro de poesia junto com as irmãs dela. Aí, mais uma curiosidade dentro da curiosidade. Eu falei que elas tinham muitas curiosidades na vida delas, né? Eu poderia realmente fazer um vídeo com 10 curiosidades, mas já tá ficando grande com 5, imagina. Mas uma outra curiosidade dentro dessa curiosidade é que quando ela lançou o livro de poesias delas, elas venderam 2 cópias só. Mas mesmo assim, ela não desistiu, depois escreveu os romances, enfim. Mas ela foi aconselhada a não escrever, basicamente porque não era coisa de mulher. Agora a última curiosidade. Antes disso, deixa o seu like aí, porque se você já chegou até aqui é porque você está gostando do vídeo. Então não deixe de deixar o like, porque depois você vai esquecer, você vai fechar o vídeo, vai passar para o próximo. E aí o seu like me ajuda demais, você me apoia de uma forma incrível só de deixar o like, tá bom, gente? Então deixa o seu like aí agora, tá? A última curiosidade tem a ver com aquela escola que eu falei lá no início do vídeo, que elas queriam abrir, tanto que elas acabaram indo estudar em Bruxelas. Então, elas tentaram de fato abrir uma escola para as meninas que funcionaria no presbitério lá onde elas moravam. Só que elas foram lá para Bruxelas, se prepararam, elas até conseguiram abrir de fato a escola, tem o documento da escola, lá no documentário que eu disponibilizo no Pocket tem até a imagem lá do documento e tal. Só que elas não tiveram nenhuma inscrição de aluna, elas não conseguiram nenhuma aluna. E o problema, na verdade, não eram elas, o problema era o irmão delas, o Patrick Branwell. A gente chama ele de Branwell para separar do pai, a gente chama o pai de Patrick Brontë e o irmão de Patrick Branwell, né? O Patrick, ele se envolveu com uma mulher casada num determinado momento da vida, ali no emprego que inclusive foi a Anne que arrumou para ele. Tô falando, gente, tem muita fofoca, muita curiosidade na história dessas irmãs. Mas enfim, ele se envolveu com essa mulher casada, deu com os burros na água, isso aí é uma história para um outro momento. E aí ele acabou piorando um vício que ele já vinha apresentando em bebidas e ópio. E aí ele foi só piorando. Teve um momento que ele chegou a colocar fogo acidentalmente no quarto dele. A Emily, que viu lá na hora que conseguiu salvar, né, evitou uma coisa pior assim. Então essa fama dele de estar dando muitos problemas, ele pegava dinheiro delas, né, no momento que elas começaram a ganhar alguma coisa com os livros. E ele dava muito trabalho realmente, ele brigava, ele era violento com o pai também. E todas essas histórias aí foram se espalhando ali na vizinhança e ele morava no presbitério. Então, que família iria deixar sua filha, porque seria um internato, né? Que família deixaria sua filha morar ali naquele lugar junto com esse cara? Então, toda essa situação do Patrick prejudicou muito as irmãs Brontë, não só nessa questão da escola, mas ele atrapalhou bastante a vida delas em muitos sentidos mesmo, não só fisicamente, psicologicamente, financeira, todos os sentidos possíveis, inclusive nessa questão da escola, que foi um plano que elas traçaram com muito cuidado, elas estudaram, elas se empenharam, elas conseguiram abrir a escola, mas não conseguiram nenhuma aluna depois
por culpa lá da situação com o irmão delas. E são essas as curiosidades sobre a Charlotte que eu tenho para contar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.